Quero trazer uma palavra em meio a essa pandemia para você, crente, para você, profeta, para você, atalaia, para você, servo de Deus, para você, homem e mulher de Deus, para você que foi chamado e escolhido. Essa palavra vai encaixar diretamente em você que tem um sonho, um projeto, um objetivo, uma meta. Essa palavra vai incendiar você que está percorrendo, palmilhando em direção àquilo que está no seu coração. E essa palavra, ela cai com duas alternativas. Se você ficar fora, você morre, e se você entrar, morre também. Eita glória! E aí? Se você ficar fora, morre, e se entrar, morre também. Durante essa pandemia, nós ouvimos muita gente questionando os que entravam no arraial e os que estavam dentro do arraial. Os que estavam fora do arraial e os que estavam dentro do arraial. Algumas pessoas durante a pandemia disseram que os que estavam na rua, evangelizando, entregando marmitex, visitando com carro de som, com motossom, aqueles que estavam fazendo trabalho nas ruas, orando nos grandes centros, em frente a hospitais, em frente à escola, em frente à casa, aqueles que estavam orando em frente a condomínios, os que fizeram cultos em estacionamentos de supermercados, em pátios de escola, em grandes praças, os cultos que eram feitos, realizados através dos carros, dos veículos. Na verdade, houve um povo durante essa pandemia que não se calou, que não parou, que não retrocedeu, que não se acovardou, que não se escondeu. Por outro lado, houve um povo criticando todo esse trabalho. E agora, com os números decrescentes de mortos, principalmente no Brasil e no estado de São Paulo, durante a pandemia, os números decrescem. Mas há um dado alarmante dos que estão contaminados, dos que foram contaminados com Covid, dentro de casa, nas suas próprias residências, usando máscara e mantendo todas as regras do distanciamento. Então nós temos aqui dois fatores. Nós temos pessoas fora de casa, arriscaram sua vida e assim contrair o Covid, e também temos os dados científicos, e das fontes, aí governamentais, de que também há um grande número de pessoas dentro de casa que também se contaminaram com o Covid-19, porém o organismo reagiu diferente e não foram levados a hospitais e nem foram entubados. Aí cada organismo reage de uma forma. A palavra você tem duas alternativas. Você que tem um sonho, uma meta, um projeto, um desafio, você que tem uma visão, você que tem uma chamada, tem duas alternativas. Se você ficar dentro do arraial, você morre, e se você ficar fora, morre também. E muitos crentes entraram numa desculpa. Que desculpa, pastor? A desculpa da prudência, do cuidado. E ao longo do tempo as informações vão se encaixando e as coisas vão entrando no eixo, porque no começo foi muita informação desencontrada, mas agora o povo já está mais conciso, preciso, e as informações vão se encaixando. E na verdade hoje nós sabemos que o Brasil fez tudo errado na pandemia. Abriu quando não era para abrir, fechou quando não era para abrir e outras coisas mais. Mas a minha é direcionada ao público evangélico, ao público crente, principalmente aqueles que têm uma chamada brilhante de Deus, que durante esse tempo se calou, se trancou, se prendeu, se acovardou, entrou na caverna com medo de morrer. Muita gente com medo de morrer, apavorado, assustado, triste, e aí abandonaram suas tarefas, seus ministérios, sua chamada. Quem cantava parou de cantar, quem evangelizava parou de evangelizar. Na verdade, a palavra certa houve um retrocesso na vida de alguns que professam fé, que pregavam Bíblia, que cantavam louvores
que inspiravam, que profetizavam, muitos crentes retrocederam, ficaram com medo, apavorado, assustado e pasmado durante essa pandemia. Mas, por outro lado, teve um povo que foi para cima, foi para a guerra, foi para o combate, avançou, guerreou e hoje estão vivos contando vitória para a glória de Deus. Quero ler aqui 2 versículos para aqueles que têm medo, né? Aqueles que têm medo de morrer, aqueles que estão apavorados, estão atônitos e cautelosos para não sair de suas casas. Muitos usavam o argumento assim: Deus não quer sacrifício, tem que vigiar, tem que ter prudência. E muitos crentes com medo de partir para a eternidade, e muitos outros trazendo o argumento de que quem tem promessa de Deus não morre. E na verdade, muita gente com medo de perder a vida, muita gente descrente de Deus e do que Deus seria capaz ou é capaz de nos guardar e nos preservar. Então, primeiro versículo que eu quero ler para vocês é Hebreus 11:13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido a promessa. Contudo, viram de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a palavra. Os crentes e cristãos do século 21 precisam comer essa palavra. Os crentes do século 21, líderes, obreiros, pregadores, cantores, seja qual for a sua missão, sua tarefa, a sua função, sua chamada, precisamos comer o rolo sagrado. Precisamos ler a Bíblia Sagrada e entender o que essa palavra tão poderosa nos assegura, nos protege, nos calça e nos impulsiona a continuar crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Hebreus 11:13 diz: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido a promessa. Crente morre sem receber a promessa. Não fique fiado nesse pensamento de que você não vai morrer antes que tudo se cumpra, antes de receber a promessa, porque a Bíblia diz que todos eles viveram pela fé, morreram sem ter a promessa, contudo viram de longe, saudaram a promessa de longe e eles reconheciam, tinham dentro deles que eles eram peregrinos, estrangeiros e forasteiros nessa terra. Queridos, a igreja de Cristo precisa sair das 4 paredes. Você precisa renunciar a esse medo. Você precisa mandar essa covardia embora. Você precisa de uma vez por todas, agora, a partir de agora, em nome de Jesus, mandar esse medo, esse pavor, esse terror que te atormenta e que te encarcera e entrar dentro das Escrituras e viver pela fé. Independentemente se Deus cumprir ou não a promessa, ande pela fé, viva pela fé, mas não pare no meio da caminhada. O segundo texto que eu quero ler para vocês é precisamente Hebreus, capítulo 11, versículo 39, que diz: e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A maior promessa que temos é morar com Cristo. A maior promessa que temos é vida eterna. A maior promessa que temos é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Agora, como nós iremos partir é detalhe. Se vai ser morrer dormindo, afogado, de explosão, queimado, enforcado, serrado, metralhado, aí é um detalhe. A morte é apenas um veículo que nós, que temos testemunho, que somos forasteiros, que somos peregrinos, que somos estrangeiros dessa vida, vamos embarcar. E eu não sei como vou morrer, de que maneira eu vou morrer, mas eu não posso temer a morte, porque Jesus venceu a morte. Jesus nos garante vida e vida eterna. Porém, se morremos no campo da batalha, iremos morrer como guerreiros, como servos, corajosos, como mártires e não como covardes.
Então, eles morreram sem alcançar a promessa. Então, você não tem desculpa para se preservar, para se resguardar, com a desculpa de que tem que receber a promessa que Deus te prometeu, porque a Bíblia diz que muitos morreram sem receber a promessa. A suma desse texto é que, é claro que a Bíblia nos mostra que muitos tiveram uma vida de vitória. Homens como Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e muitos outros. Claro que a Bíblia vai narrar homens que tiveram vida vitoriosa, progresso espiritual, amplitude espiritual, desenvoltura espiritual, ministério brilhante, viveram regaladamente, foram recompensados, comeram do melhor da terra. A Bíblia vai nos mostrar. Porém, nós que servimos a Deus temos que ter a ideia que, por outro lado, da mesma forma que a Bíblia diz que alguns homens viveram e receberam e tiveram vida vitoriosa, do outro lado, a Bíblia vai nos mostrar que, pela fé, muitos experimentaram a morte, tortura, escárnio, açoite, prisões, apedrejamento, muitos foram cerrados ao meio e mortos à espada. Então, observe que, da mesma maneira que de um lado muitos tiveram vida vitoriosa pela fé, a mesma Bíblia, a mesma palavra também vai nos dizer que muitos foram ultrajados, perseguidos e não tiveram morada certa também pela fé. Pastor Ademir, qual é a suma dessa palavra? A suma dessa palavra é que você desperte, abra sua mente, abra seu entendimento, tenha coragem, não siga as minhas palavras, não vá por aquilo que eu digo, mas obedeça a Bíblia, leia a Bíblia como a palavra, estude a palavra, peça discernimento a Deus para entender o que a Bíblia diz. Porque nós não fomos chamados para recuar. E a Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que se aquele que recuar, a alma de Deus Todo-Poderoso não tem prazer nele. O Senhor, quando Gideão preparou aqueles homens para a guerra, Deus disse: diga aos covardes e medrosos que volte. Jesus assegurou: ninguém que vem até mim e lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino do céu. Muita gente está com um senso de covardia. Muitos crentes estão hoje com a cara quebrada, porque muitos deixaram de fazer a obra de Deus por causa do terror que essa pandemia causou. Muita gente se acovardou, muita gente se esquivou, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Como você se acovardou? Como você se esquivou? Como, em vez de obedecer a palavra, em vez de você obedecer o Deus que te chamou, você obedeceu o repórter, a revista, o rádio, o apresentador de televisão? Deus levantou outro no teu lugar para, durante a pandemia, fazer e falar o que estava determinado. Até porque Deus não pode esperar passar uma pandemia para executar o seu plano, seu projeto e a sua vontade. Resumindo toda essa palavra, escute: uns pela fé tiveram vida vitoriosa, outros pela fé foram torturados, e outros pela fé viveram como necessitado, maltratado. Muitos não alcançaram o livramento, muitos sofreram pela fé. Então, pela fé se tem vida vitoriosa, pela fé se é perseguido, mas também pela fé temos uma vida de necessidade, de privações. Então entenda uma vez por outra, qual é a súmula? Pastor, qual é a súmula? Qual é o segredo de tudo isso? A Bíblia diz que Abraão, Isaque e Jacó tinham uma promessa, porém morreram sem alcançar a promessa. E eu, e você, e nós, com toda a tecnologia, com toda a facilidade, com casa,
comida, governo, prefeitura, auxílio emergencial, ajuda de tudo quanto é lado, com carro, estrada, com luz, com televisão, com internet. Sequer temos a ousadia de viver o que está escrito nessa palavra. Pastor, qual que é o argumento? Pastor, qual que é a súmula? O que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que o argumento bíblico é que é mais importante viver pela fé, por fé e na fé, do que receber a promessa. E a Bíblia diz, muitos tiveram bom testemunho porque viveram pela fé, venceram pela fé, colocaram em fuga exércitos inimigos pela fé, obtiveram seus filhos pela fé, mortos ressuscitaram pela fé. Escute, meu querido e minha querida, que essa manhã, já início de tarde, o Deus do céu, o Todo-Poderoso, aquele que é e que manda, e se realmente você tem chamada de Deus, se realmente o teu ministério é aprovado por Deus, se realmente a tua chamada ela é aprovada pelos céus, você vai sair da sua cadeira, vai sair desse comodismo, vai parar de desculpa, vai parar de ser frouxo, de ser covarde, vai arrancar essa timidez, vai sair dessa vestimenta de coitado, de medíocre, de derrotado, de fracassado, e você vai, a partir de hoje, entrar no rolo sagrado, comer a Bíblia Sagrada, entender o que está escrito, porque não foi Deus que te mandou parar, foi o repórter, foi o jornalista, foi o apresentador que te mandou parar. Deus não. Observe que durante toda a Bíblia, a ordem de Deus é: vá, siga, prossiga, avante, ide. Eita glória, e que essa manhã, começo de tarde, e que essa palavra possa incendiar você, e que você possa viver pela fé, porque quem te chamou é fiel. Eu sou o pastor Ademir Santos, vosso conservo, o canal que Deus usou para falar ao teu coração.